Alô, boa tarde. Tá dando pra ouvir direitinho aí, rapaziada? Tranquilo? Tá dando retorno de áudio de boa? É... É isso, rapaziada. A gente continua aí na mesma onda de falar sobre atualidades, falar sobre alguns assuntos que passam batido dentro de história e geografia e umas temáticas tratadas um pouco mais de forma aprofundada. Quando a gente fala de desigualdade no Brasil, eu nem me apresentei, né? Pô, eu sou o Fio, vulgarmente conhecido como Felipe. Você que tá assistindo, boa tarde pra você também. Tô começando assim mais devagar, mas daqui a pouco a voz vai dando aquela crescente, tá bom? Dentro dos editais da ESA e da SpaceX, esse assunto é tratado dentro das temáticas de evolução urbana brasileira, né? Tanto na geografia quanto nas questões históricas. Só que ela não é tratada como tópico exclusivo, ela aparece lá como uma passada rápida assim, tipo assim, não, o Brasil tem desigualdade. Tá, e daí? Tem desigualdade mais o quê? Né? Então a gente traz esse assunto hoje para deixar um pouco mais esclarecido as intenções que estão por trás aí desse sendo cobrado em alguns editais de prova, beleza? Pode passar para o próximo, por favor? Pô, agora eu tô começando nessa onda, começando agora com umas notícias em vez de começar direto com conteúdo. Essa notícia é bem recente, né? De alguns meses atrás, de 2020. Desigualdade social cai no Brasil, mas continua vergonhosa, né? O PNAD continua constatando, ou melhor, a PNAD contínua, né? Que é a pesquisa nacional a domicílios, né? Que pega alguns dados para a gente poder ter informações sobre economia, sobre a evolução das questões sociais no Brasil, né? Ela vai constatar que o índice de Gini teve discreta melhora de 2018 para 2019, mas outros dados sobre a população ainda mostram uma imensa distância entre ricos e pobres que vão pagar a pesada conta a ser trazida pela pandemia. Isso aqui já está falando um pouco da questão do coronavírus também, né? E aí tem alguns termos, um ali eu já acabei adiantando, né? Mas sobre índice de Gini, o que é isso? A gente vai ver durante essa aula. Da onde que surge essa desigualdade? Foi o coronavírus que deixou o Brasil desigual? Foi a crise de 2014 que deixou o Brasil desigual? Não. A gente vai ver que essa parada é um pouco mais profunda, né? E aí vai ajudar você a revisar alguma parada aí de questões de geografia, de história do Brasil, beleza? É um pouco a mistura dos dois pra gente poder comentar. O que a gente precisa saber nesse momento o Brasil continua desigual pra caramba. O Brasil continua com altíssimos índices de desigualdade. Isso diminuiu? Diminuiu. Né? A gente tem uma diminuição aí, pelo menos nos últimos 20 anos, a gente teve uma sensível diminuição da desigualdade no Brasil. Mas o Brasil ainda continua muito desigual. Pode passar para a gente, por favor? A primeira parada aqui, a gente só está definindo o que é a desigualdade, sobre o que a gente está falando nessa questão de desigualdade. É a diferença entre classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Normalmente, quando falam de desigualdade, a gente pensa em desigualdade de dinheiro, né? Rico, pobre, né? O cara que é dono de uma ilha e o outro que mora numa ocupação sem teto. O cara que mora numa mansão aqui em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade desigual pra cacete. A gente tem que lembrar disso, né? Nova Iguaçu, hoje eu não moro mais. Eu morava ali no bairro da Luz e do lado da minha casa tinha um condomínio que as casas mais baratas custavam R$ 1 milhão. Mais barata, né? Você é rico, professor? Sou, graças a Deus eu estudo. Mentira. Não sou rico, mas eu vivo numa cidade que é desigual. Então a gente acaba tendo toda hora esse conflito. Tem uma imagem que sempre aparece nos livros de geografia, que é lá no Morumbi, que é um condomínio que cada andar tem uma piscina e do lado tem um favelão, né? Desigualdade. Quando você vai ali pro lado de São Conrado, você tem praia, do outro lado, favela da Rocinha. Centro do Rio de Janeiro, você tem o Porto Maravilha, que teve lá milhões de reais investidos em infraestrutura, e no meio da favela da Providência ali, você tem gente que passa fome ainda hoje. Isso é desigualdade social, e não está só relacionado a dinheiro, né?
Dinheiro é um fator? Com certeza. Mas desigualdade, para mim, a pior desigualdade no Brasil, e a gente aqui está consertando um pouquinho isso, né? Pelo menos o esforço de vocês conserta um pouco isso, é a educacional. O que faz o Brasil ser desigual pra caramba? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Tem questões aí de algumas bancas aí pra gente analisar. A grande diferença do Brasil é a educação. Por que vocês estão estudando hoje aqui? Por que vocês estão se preparando hoje? Por que eu fiz faculdade? Por que meu irmão está fazendo faculdade lá de agronomia agora? É para transformar a nossa situação que a gente vive, pô. A gente tá cansado. Eu tava saindo de casa agora, desci o apartamento, aí tinha um cara carregando uma carroça, né? Só que veio ser o cavalo. O cara é o cavalo. Ele falou assim, ó, tá complicado, tá complicado ser pobre todo dia. Eu queria ser pobre de vez em quando só. Então é para isso, cara. A educação não vai resolver todos os problemas do mundo, mas ela ajuda pra caramba, porque é a educação que faz o cara pobre se tornar médico. É a educação que faz o cara pobre se tornar um sargento, um oficial. Então, educação ainda é muito desigual no Brasil. E o nível de educação que os mais ricos têm, porra, é sacanagem, né? Alguém aqui estudou escola pública já há algum tempo? Eu estudei escola pública a vida toda. Mano, é desigual, é desigual. Eu dou aula num colégio que a mensalidade é mais ou menos R$ 1.500 por mês. Tá ligado? Então, tipo assim, o nível de acesso que as pessoas vão ter é muita discrepância. A viagem de fim de ano do ano passado da turma foi pra Fernando de Noronha, mano. Eu nunca fui em Fernando de Noronha, eu trabalho, né? Eu ganho um salário razoável, eu nunca fui pra Fernando de Noronha. Então, tipo assim, muito desigual, né? Então, questões de desigualdade a gente encontra todas as áreas, beleza? Vamos falar... Não, pode passar, não tem problema não, já ia pedir isso mesmo. E aí a gente vai ter algumas formas que a gente tem para poder medir como que a gente... Ih, caraca, o que é isso aqui? Ah, tá bom. Chegou ali uma transferência ali de 50 mil, mas tá tranquilo. Obrigado aí pelos fãs que mandaram. Algumas formas que a gente tem para medir a desigualdade social. Isso aqui já é parada técnica, né? Primeira forma é o IDH, né? A gente sempre vê em várias provas. Até questão de prova de matemática, os caras podem usar IDH como dado para fazer alguma questão, né? Mas o que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai levar em consideração 3 áreas da nossa sociedade: educação, renda e saúde. Ou seja, você usa essas 3 áreas para definir a qualidade, ou melhor, a quantidade de desenvolvimento que um país pode atingir, né? Conteúdo aí, geografia da população, também aparece um pouquinho disso. E aí, você vai pegando esses dados. A educação que a gente está falando nessa questão não é se existe escola no lugar. Escola a gente sabe que existe. O negócio é quanto tempo as pessoas podem passar estudando, não na escola. Porque, por exemplo, o brasileiro estuda aí em média mais ou menos 10 anos da sua vida. Algumas pessoas saem desse patamar, né? Rapaziada que foi fazer faculdade, estudou 14. Que foi fazer mestrado, estudou 16. O cara que foi fazer doutorado estudou quase 20 anos da vida, né? Mas a média do brasileiro aí, eu acho que é até menos do que 10 anos de escolarização. Então o IDH pega isso. A nota fica maior quanto mais tempo de educação uma pessoa pode ter, né? E aí vai considerar faculdade, ensino médio, ensino fundamental e tudo mais. Questão de saúde, a gente está levando em consideração pelo menos um principal fato, que é a taxa de longevidade. O que é a longevidade? É a quantidade de tempo que uma pessoa consegue viver a mais, né? Nós temos países que essa taxa de longevidade, algumas outras literaturas chamam de expectativa de vida, né? Elas são bastante curtas. E o que isso mostra pra gente? Que o sistema de saúde daquele país é ruim e a situação de vida de uma maneira geral naquele país é ruim. Porque pensa no seguinte, um país desenvolvido, a gente vai ter uma população idosa imensa, né? Lembra lá daquelas aulas do Thiago lá? Aliás, Thiago, abraço aí, Thiago. Daquelas aulas sobre a pirâmide etária, né? Pirâmide largona embaixo,
país ele está subdesenvolvido, porque tem uma população jovem muito grande. Pirâmide com topo muito largo, já tem uma população idosa muito grande, já passou dessas fases do desenvolvimento, né? Já é um país desenvolvido. O que essa pirâmide lá no topo largona significa? Que as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito maior. E isso está relacionado diretamente à qualidade de vida, porque não tem, olhando para a câmera, não tem como você ter qualidade de vida e péssima saúde. Não bate, né? Não bate. Então, saúde também vai ser determinado. E renda, né, rapaziada? Não tem como fugir do caráter renda, né? Nas ciências sociais, tanto nas que defendem linhas de pensamento de esquerda, né, como lá os caras das teorias marxistas, do socialismo, quanto os caras que defendem teorias de direita, como liberalismo, né, algumas linhas da chamada social-democracia. Essa rapaziada aí, os dois lados concordam que o problema é renda, né? Só que um vai apresentar o Estado como solução, o outro vai apresentar o mercado como solução para o problema da renda. E a questão da renda aqui não é riqueza em si. Vamos parar aqui para analisar um negócio. Brasil tem dinheiro pra caraca. Muito dinheiro. Assim, uma quantidade ridícula de riqueza que esse país consegue ter. Nós temos aí, petróleo, nós temos commodities, nós temos um setor de serviços que movimenta bilhões de reais ao ano, nós temos uma das maiores populações do mundo, parece que não, mas temos, né? Porque os outros países não conseguem concentrar acima de 200 milhões de habitantes, né? Tirando os que vêm acima dos nossos. Eu acho que o nosso está no 5º lugar, né? O topo lá vai ser a China, e isso já é muita coisa. Então o Brasil é um país rico. O problema do Brasil não é renda. Lembre-se disso. O problema do Brasil não é renda. O problema do Brasil é a concentração de renda. Porque vai ter nego que tem... Eu falei aqui no começo da aula. Vai ter nego que tem uma ilha e vai ter maluco que não tem onde morar. Vai ter o cara que tem 2 BMW, igual eu, né? Quem assistiu a última aula tá ligado no que eu tô falando. Tem 2 BMW e tem o outro que tem uma bicicleta. Que também sou eu no caso, sou a mesma pessoa. Então, tipo assim, o problema não é renda, o problema é a concentração de renda na mão de poucas pessoas. E a gente vai desmembrar isso aí daqui a pouco. O Brasil hoje, ele está na posição 79 do ranking de IDHs do mundo. É legal? Tá maneiro? Né? O máximo ideal é 1000. Ninguém atinge 1000. A gente chega em 970 e pouco, que é a Noruega, né? O ideal é 1000. Os dois extremos ideais, eles são ideais, né? Ninguém atinge 1000 e ninguém atinge 0, né? Na verdade, o máximo é 1. Não é 1000, não. É 1 o número. Ninguém atinge os dois extremos, né? O Brasil está na 761. Isso aí vai ser um IDH médio para alto, né? E aí tem um dado muito interessante também. Tem o dado geral brasileiro e os dados regionais. Guarda essa informação. Por exemplo... E aí que está o problema do IDH. Eu vou até falar sobre isso agora. No Brasil, não, nem vou falar de Brasil. No Rio de Janeiro, nós temos diferentes municípios que vão aparecer diferentes índices de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano de Nova Iguaçu, se eu não estou enganado, é acima da média brasileira. O de Japeri é abaixo. O de Niterói é comparável ao de países da Europa. Tá ligado? Daqueles países, tipo, por exemplo, a Suíça. E, claro, Niterói não é Suíça brasileira, obviamente, né? Então, quando a gente pega esse número geralzão aqui, a gente está mascarando todas essas realidades. Se a gente pegar Nova Iguaçu e conseguir dividir por bairro, você vai ver que o centro de Nova Iguaçu tem um IDH altíssimo e bairros mais afastados vão ter o IDH da Nigéria, pô. Entendeu? Então isso é problemático. Esse índice aqui ele é problemático exatamente por isso. Porque quando a gente pega uma média, a gente generaliza. E quando a gente generaliza, a gente mascara várias outras realidades diferentes, né? Mas ele é utilizado. É uma forma justa de você poder medir as diferentes evoluções ou involuções da sociedade. Pode passar, por favor? E aí a gente tem outro índice que eu falei lá atrás, né, que é o coeficiente de Gini, né? Quando a gente está falando de coeficiente de Gini, a gente está falando de uma média que vai ser utilizada para medir a desigualdade relacionada à renda,
né? Aqui a gente só usa o critério de renda, né? É um modelo matemático, na verdade. E aí, como é que funciona essa regra? A escala vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. O Brasil está em 0,543, ou seja, está ali na média, um pouco abaixo da média da desigualdade. Só que mesmo assim, o índice de desigualdade brasileiro, mesmo parecendo numericamente dentro de uma média, é alto, ok? O Brasil aqui, no nosso setor aqui da América Latina, é o mais desigual. Brasil é o país mais desigual da América Latina. Semana passada a gente estava falando sobre os protestos no Chile. Lá os protestos aconteceram exatamente por causa disso, porque o Chile está entre os 4 mais desiguais da América Latina. Só perde para o Brasil, para a Colômbia e para o México, se eu não estou enganado, né? Então, esse índice aqui ele vai ter uma função parecida com a do IDH. Só que enquanto o IDH leva em consideração algumas informações mais específicas, como saúde, como renda, como educação, esse aqui ele só vai levar em consideração a renda. Mas ele é bastante utilizado exatamente por isso, porque ele consegue abranger outras escalas. Olha, você pode usar esse índice para medir a desigualdade num país, numa unidade ou num município. Ou seja, é um nível muito mais profundo de análise. Normalmente, IDH eles generalizam pra caramba e vai embora. Então, a partir desse número, você consegue estabelecer diferenças entre municípios brasileiros, entre estados brasileiros, né? Você consegue ter uma observação um pouco melhor da realidade que a gente vai ter nesses diferentes locais e vai mostrar, basicamente, o nível de concentração de renda que a gente tem. Segundo esse índice, quanto mais concentrado, mais desigual, né? Óbvio, uma constatação óbvia. Se você concentra muito dinheiro na mão de poucas pessoas e poucas pessoas têm quase nenhum dinheiro, é óbvio que esse lugar vai ser desigual, beleza? Passa, por favor. E aí, olha só, dado mais recente pra gente. Desigualdade de renda cresce no Nordeste e diminui nas demais regiões, aponta o IBGE. E aí vem uma das explicações, né? Corte em programas como Bolsa Família pode explicar o aumento da desigualdade entre os nordestinos. Norte foi a região com maior redução do indicador, puxada pela perda de renda dos mais ricos. Aqui a gente tem uns apontamentos sobre a desigualdade que ainda está crescendo no Brasil. Data recente também, 2020 também, né? A desigualdade ela continua avançando no Brasil. As principais regiões atingidas pela desigualdade no Brasil são historicamente atingidas. Vai ser o Norte, o Nordeste, né? E aí a gente tem vários fatores que explicam essa questão da desigualdade na região norte do país e no Nordeste. A desigualdade atual ela vai ser causada por essa saída desses programas de incentivo do governo à transferência de renda, né? É você poder ter dinheiro na mão de algumas pessoas que precisam desse dinheiro e isso vai fazer com que a desigualdade piore. E um fato interessante aqui é que no norte a gente está tendo perda de renda das pessoas mais ricas. É muito curioso isso. Porque normalmente quem perde renda já é a pessoa que quase não tem. Na região norte a gente tem um índice inédito, né? Pessoas que têm mais dinheiro, perdendo dinheiro e empurrando o índice da desigualdade ainda mais para baixo. Você não fica igual, na verdade fica igual, né? Mas fica todo mundo igualmente pobre, né? O que é uma parada, assim, no mínimo curiosa para a gente entender. Então guarda essa informação. Regiões que vão sofrer com a maior índice de desigualdade no Brasil. Região Norte e região Nordeste. Beleza? Guarda essa informação. Pode passar, por favor. E aí, olha lá. Como eu já tinha falado para vocês, as regiões mais afetadas pelos problemas sociais são a região Norte e Nordeste do Brasil, que vão apresentar os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Os piores números que você tem quando a gente comparar por regiões, você encontra na região Norte e na região Nordeste. E aqui a gente tem duas principais causas. E essas causas aqui, elas não são recentes, são causas históricas.
ok? E aí a gente já vai brincar um pouquinho em outra linha de disciplina, né? É falar um pouco sobre a história da questão econômica brasileira, né? Como que foi a evolução, a modernização da economia no Brasil. Pensa no seguinte: Nordeste, primeiro lugar onde os portugueses chegam. Primeira capital do Brasil. Um dos primeiros ciclos econômicos de importância nacional, né? Os primeiros desenvolvimentos econômicos a nível nacional surgem no Nordeste. A gente tem o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, que tem uma potência econômica absurda, né? Nós temos o controle político no Nordeste super fortalecido pela estrutura de terra gerada lá pelas capitanias hereditárias, né? Inclusive, tem fazendeiro lá que é dono de área de capitania até os dias atuais, né? O nome dele, por acaso, é José Sarney, um certo senador da República Brasileira, que é dono de mais da metade lá do Maranhão, junto com a sua família, por causa dessas questões das capitanias hereditárias ainda, né? Para você ver como é que o negócio vem andando. E aí, beleza, né? Só que o Brasil ele não para em ciclo de cana-de-açúcar, né? Nós temos um próximo ciclo, assim, a nível de importância, que supera, que é o ciclo cafeeiro brasileiro. E ele não vai se desenvolver na região nordeste do país. Ele vai se desenvolver nas regiões mais ao sul, mais especificamente aqui no sudeste, né? Rio de Janeiro e São Paulo dominam a produção cafeeira no Brasil. E aí, quem gosta de geografia da indústria vai lembrar de todo o outro processo. Getúlio Vargas investe em infraestrutura na região sudeste do Brasil, e aí esse investimento ele vai fazer com que a indústria comece a surgir, a gente vai ter modernização industrial, e o mais louco que a gente não lembra, a gente sempre estuda isso, né? Geografia, história, tudo fala sobre industrialização brasileira. Só que a gente não lembra do que está acontecendo no resto do país durante esse período. O Centro-Oeste ainda é baixa, ele é muito pouco ocupado, né? A gente tem um povoamento baixíssimo no Centro-Oeste brasileiro, isso só muda lá nos anos 60 e 70. Nos anos 60, com a ocupação de Brasília, nos anos 70, com aquela marcha da região sul para a região Centro-Oeste, durante a descoberta daquelas terras que poderiam ser agricultáveis ali no Centro-Oeste brasileiro, né? Agricultura moderna, descobre que pode corrigir o solo ali da região Centro-Oeste, e aí o pessoal que mora no Sul vai morar lá, né? E o Nordeste, nessa brincadeira toda? O Sul também está passando lá por uma industrialização fraquinha, né? Muito empurrado pela situação que acontece em Rio de Janeiro e São Paulo, mas ainda assim se industrializa, né? Centro-Oeste, nos anos 60 e 70, vai ter a sua ocupação, né? Como eu estava falando aqui, por causa de Brasília, por causa da modernização da agricultura. E o Nordeste? O Nordeste está paralisado. Nordeste está, pelo menos desde 1735, se eu não estou enganado, né, paralisado. Por quê? O Nordeste, quando a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, vocês lembram disso? Sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, o Nordeste perde todo o prestígio político que teria. Pensa no seguinte, quando a capital vem aqui para o Rio de Janeiro, e aí já está misturando as duas coisas, geografia e história. Quando a capital vem aqui para o Rio de Janeiro, a gente tem uma melhoria considerável dos espaços urbanos da nossa cidade, né? Pessoal aí que assiste às vezes a aula e estava estudando para PM vai lembrar disso aqui que eu estou falando, né? A gente tem uma melhoria no espaço urbano daqui do Rio de Janeiro. Quando a capital vai para Brasília, aí muda tudo. A gente tem não é nem uma melhoria, uma construção de um espaço completamente novo. Brasília é 100% planejada, né? Menos a cidade satélite. Cidade satélite é uma merda, né? Ficou tudo lá largado na mão do diabo, né? Mas tudo pensado. Então, o prestígio político, peguem essa informação, o prestígio político leva a melhorias econômicas. Quando o Nordeste perde o prestígio político, ele perde os investimentos econômicos. E aí você já bota na conta, fim do ciclo da cana,
saída da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E a gente também tem um fator aqui mais explícito de todos, que é o semiárido nordestino. Não tem como a gente ignorar também o semiárido nordestino, né? Isso aqui eu estou falando de Nordeste, depois eu vou falar de região Norte, né? O semiárido nordestino vai causar exatamente esse problema, que as condições climáticas que a gente tem, elas necessitam de atenção, de planejamento, para poder serem superadas, né? Tanto que a gente vai ter, no período do regime militar brasileiro, a criação da Codene, da Codene não, porra, cismei com Codene, da Sudene, Codene aqui de Nova Iguaçu, porra, da Sudene, da Coordenadoria de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. O que essas coordenadorias buscavam? Buscavam criar estratégias de planejamento regional para superar essas desigualdades. Deu muito certo? Não. Mas foi uma tentativa bastante justa, né? Então, o Nordeste ele passa por esses problemas todos. A região Norte também vai ter uma desocupação histórica, né? Ou melhor, uma falta de ocupação histórica. Primeiro, porque a maior parte do território da região Norte está para dentro do continente. E aí é o básico do básico do básico do básico do básico. Por onde começa a ocupação do território brasileiro? Pelo litoral. Tanto é que a maior concentração populacional do nosso território está ao longo do litoral, né? O interior brasileiro ainda é baixamente povoado, né? A gente tem um território que é bastante populoso, mas pouco povoado, né? Tem muita gente morando no Brasil, 211 milhões de brasileiros, mas se tu pegar isso aí, espalhar, se tu for pegar isso aí e ver onde que eles estão divididos, como isso está dividido, onde eles estão concentrados, tu vai ver que está todo mundo no litoral. Então o interior da Amazônia baixamente ocupado. Tu vai ter tribos indígenas, vai ter ribeirinhos, vai ter lá a rapaziada que é extrativista lá, povos da floresta, pessoal lá da Marina Silva, dessa rapaziada toda aí, né? Só que não vai ter essa ocupação. A gente tem projetos de desenvolvimento para a Amazônia? Temos, claro que temos. A gente tem, por exemplo, por exemplo, um dos projetos que foi muito grande e deu super errado foi o da Fordlândia, né? Que os caras da Ford vêm lá dos Estados Unidos, botam uma fábrica no meio da floresta aqui. Por quê? Porque eles queriam aproveitar o ciclo da borracha, né? Aí história. Espero não estar entrando na área de ninguém, ok? Ciclo da borracha, os caras vão lá, tacam uma fábrica no meio da floresta para aproveitar os derivados para poder fazer componentes de borracha lá dos carros, né? Só que descobre-se que dá para fazer borracha com petróleo, acabou o sonho, né? Vários projetos que a gente coloca na Amazônia acabam não dando muito certo, né? Jari foi um outro exemplo, né? Jari teve seus altos e seus baixos, agora está sendo recuperado. As hidrelétricas na Amazônia também, tudo dá um bagulho doido lá que não dá para entender. Então o norte ele tá azarado, né? Desculpa pessoal do norte, eu amo a região norte do Brasil, mas tá azarado. E como que a gente pode resumir todas essas paradas que eu falei aqui? Exclusão do processo de modernização econômica do Brasil. A indústria se moderniza no Sudeste, a indústria se moderniza no Sul, a indústria se moderniza no Centro-Oeste. Ué, mas no Centro-Oeste na agricultura? Não, a gente tem complexos agroindustriais, que é uma parada muito mais profunda, né? Tem indústria e tem o agro lá, né? O agrotech, o agropop, o agrotudo participando juntinho. Então, isso não acontece no Nordeste. Aí alguém vai falar assim, professor... E o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, né? Que é uma parada sensacional. E o Oeste Baiano? E aquela nova fronteira agrícola ali, que é Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Que os caras chamam aí de Matopiba, né? Meu amigo Felipe que chama disso aí. Eu não acho bonito esse nome, não. Pô, isso é desenvolvimento para o Nordeste? Com certeza. Polo petroquímico de Camaçari,
Porto de Suape, fruticultura irrigada no agreste nordestino, agricultura na zona da mata, tudo isso aí traz desenvolvimento para o Nordeste. Mas isso é histórico no Nordeste? Não, isso é recente. Isso aí é recente. É um desenvolvimento aí, no máximo, 40 anos. Então, tipo assim, o Nordeste está começando o seu processo de modernização. E isso aí já deixa o Nordeste desigual em relação a outras regiões do Brasil, né? E outro problema foi a demora nas ações políticas de superação das desigualdades. Isso aí só começou a ser pensado mais ou menos lá pelos anos 30, né? Em relação à região norte, existia um Serviço Nacional de Ocupação da região norte. E qual era a ideia dele? Era de você criar estratégias de pegar aqueles colonos pobres, né? A rapaziada de campo. Colono não, né? Camponês. Colono é outra parada. Camponês pobre do Nordeste e mandar lá para dentro da Amazônia. Durante o período do regime militar, a gente tem as agrovilas, a gente tem as grandes obras na Amazônia, que também deslocam população lá para a região norte. Mais ou menos essas são as duas históricas que a gente tem assim mais clássicas, né? No Nordeste, a gente tem desenvolvimento regional acontecendo aí a partir dos anos 60, né? Com uma força maior. Isso, se a gente joga num retrospecto histórico aí de 500 anos, é muito recente. Mas assim, ridiculamente recente. Então a gente pode falar que a demora nas ações políticas para superar essas desigualdades também vai ser um fator que vai fazer com que essas desigualdades entre regiões, elas cresçam de uma forma extraordinária. Beleza? Pode passar, por favor. Olha só. Aqui já são chuva de dados, tá? Segundo a Pesquisa Nacional ao Domicílio de 2011, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. Porém, estima-se que 16 milhões ainda permaneçam na pobreza extrema. Vamos lá, eu falei um pouco sobre isso na última aula. O que é pobreza, rapaziada? Aqui eu acho que todo mundo é pobre, né? A não ser que alguém esteja escondendo riqueza aí no meio, né? Mas aí eu sempre vou usar esse exemplo. O que é pobreza extrema? Pobreza extrema, falei sobre isso na última aula. É a rapaziada do sertão pernambucano, lá no Manari. Pobreza extrema é você fazer um bolinho de barro com sal e comer. Isso é pobreza extrema. É por isso que eu não reclamo, cara. Não reclamo de comida. A mãe da gente está certa quando fala. Não pode falar que a comida está ruim. Por quê? Porque tem gente que não tem como comer. E aí, 28 milhões de pessoas saíram dessa situação. Isso significa que elas deixaram de ser pobres? Não, continua pobre. Só não está num nível de pobreza tosco, né? De você não ter nada. Elas agora têm arroz e feijão. Mas isso não significa que elas saíram da pobreza, agora todo mundo é rico. E a questão da classe média também. E aí isso aí vai me lembrar um pouco lá o tempo do governo Lula, né? Teve uma alteração nas formas de compreender quem era a classe média, né? E aí isso aí já ajuda muita gente a entrar. Mas realmente, né? Vamos analisar na moral. A gente teve um período aí, principalmente até 2008, em que o Brasil ele teve um avanço considerável nas suas taxas de renda pessoal, né? As pessoas melhoraram um pouquinho de vida em alguns períodos aí, um pouquinho mais para trás, né? Mas ainda o dado ele é negativo. 16 milhões de pessoas ainda permanecem na extrema pobreza. E como as notícias que eu trouxe, né? Esse número aí ele não tende a reduzir, pelo menos por enquanto. A gente tende a cada vez mais, pelo menos por enquanto, aumentar essa questão das pessoas na extrema pobreza. Pode passar, por favor. Isso aqui era só mais um dadinho mesmo para a gente não ficar só nas minhas palavras, né? E aí aqui a gente tem algumas causas da desigualdade. Isso aqui é interessante. Causas para a desigualdade. Eu comecei falando sobre uma. Falta de acesso à educação de qualidade. Falta de acesso à educação de qualidade.
Que isso significa? Como assim? É só você... às vezes, aqui no Brasil, a gente tem uma confusão tremenda de não saber o que é privilégio e o que é direito, né? A gente hoje entende como privilégio coisas que deveriam ser direitos, né? E, e isso não ajuda a gente a lutar pelos nossos direitos de verdade. Como que a educação pode diminuir desigualdades? É o que eu falei lá no começo. É somente pela educação que o filho da empregada doméstica vira médico. Somente pela educação que o filho do pedreiro vira um militar de uma alta patente. É só através da educação que você tira lá o cara que estava tendo que trabalhar numa carvoaria para colocar ele num trabalho decente. Ah, professor, mas se todo mundo tiver acesso à educação, a gente não vai ter mais gari. Porra, pensamento horroroso, né? Primeiro, pensamento horroroso. E segundo, meu amigo, questão de oportunidade. Vai ter gente que mesmo tendo oportunidade vai optar por não querer oportunidade. Entendeu? Eu, por exemplo, eu passei para geografia e passei para direito. Escolhi geografia. Por que você não escolheu direito, professor? Você é muito burro. Porque, enfim, não quis. Entendeu? Parece doideira. Vai ter gente que vai escolher outras profissões. E aí são questões pessoais, né? Mas o que a gente não pode deixar de ter é da pessoa ter oportunidade. Tipo assim, ó, você está tendo oportunidade de fazer isso aqui. Você quer fazer? Não. Então aí já é questão pessoal sua, né? Igual esse papo assim, ah, não, quem quiser consegue sem... Não, é um pouco mais complexo do que isso, né? Então, falta de educação de qualidade, ela leva a um problema que é a falta de mobilidade social. O que é a mobilidade social? É a pessoa se mover das classes mais pobres para as classes mais ricas. Isso é mobilidade social, né? É isso que a gente está buscando aqui. Estudar para sair da nossa classe social e melhorar um pouquinho, né? Enfim. Política fiscal injusta. Manos, isso aqui, talvez de todos esses aqui, é o que me deixa mais bolado. Vocês já pararam para pensar que as pessoas mais pobres são as que proporcionalmente pagam mais impostos? É incrível isso. É sobre isso que a gente está falando, sobre política fiscal. Porque, por exemplo, se eu não estou enganado, é em São Paulo. Existe uma regra de que se você tem uma quantidade, não vou me lembrar agora, até 3 imóveis você paga uma certa taxa de IPTU lá, né? Acima de 3 imóveis você vai ganhando desconto progressivo sobre o seu IPTU. Ah, professor, mas ele está pagando de 5, mas está pagando menos. Por exemplo, existe uma parada, o Brasil é um dos países que taxa sobre consumo, né? Taxas de impostos sobre consumo. Tu vai no supermercado, tá lá. Você comprou 1 quilo de linguiça, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Deu lá R$ 25. Aí você vai lá, tem lá no final da sua nota fiscal, R$ 25. Total de contribuição no ICMS, né, que é o imposto sobre mercadorias e serviços, né, sobre consumo de mercadorias e serviços. Pagou, desses R$ 25, pagou R$ 10. E tipo assim, rico não come não, professor? Claro, rico come, mas para quem que os produtos alimentícios são de primeira necessidade? É para o rico ou para o pobre? É para o pobre. Entendeu? O rico ele vai consumir, mas a quantidade de dinheiro que ele tem, aquilo ali não entra como gasto principal. Né? O IBGE soltou um tempo atrás que as famílias brasileiras gastam cerca de 1/3 da sua renda em alimentação. As mais pobres. As famílias mais pobres gastam 1/3 da sua renda em alimentação. As famílias mais ricas não. Por quê? Porque a renda é muito grande, você diversifica o investimento, você tem como gastar com cultura, gastar com investimentos, gastar com qualquer outra coisa. E a alimentação também está ali. Mas como a renda ela é mais elástica, dá para você gastar com várias outras coisas. Então, política fiscal no Brasil
Tem que melhorar para a gente acabar com a desigualdade. Quer ver uma parada que é polêmica hoje em dia? Você falar vai brotar gente para ser contra? Taxação de grandes fortunas. O Brasil não tem. Vários outros países têm. Estados Unidos tem, os países lá da famosa Europa desenvolvida, a Suíça, a Noruega, tem taxação de grandes fortunas. Aí alguém vai falar, professor, mas se taxar, vai sair do Brasil e vai para o Panamá. Meu amigo, tu acha que o cara que quer abrir uma conta no Panamá, nas Ilhas Canárias, nas Ilhas Caimã, que são os paraísos fiscais, tu acha que ele vai pensar em abrir só se taxar as grandes fortunas? Ele vai abrir de qualquer jeito, meu amigo. Se eu pudesse, eu abriria também. Que isso, não pode falar isso não, isso aí é confissão, né? Mas o rico faz isso, o cara que é rico de verdade, ele pega e faz isso. Ele abre uma conta num paraíso fiscal, abre uma conta na Suíça, abre uma conta nas Ilhas Caimã, abre uma conta no Panamá. Se você for ver nesses escândalos de corrupção, direto. Encontraram a conta do Lula com 300 milhões de dólares nas Ilhas Canárias. Encontraram uma conta lá do Aécio Neves com não sei quantos milhões de dólares na Suíça, no HSBC, né, que é um banco que teve aqui. Não podia falar o nome do banco, agora já era. Mas apareceu no jornal, é esse banco aí mesmo. Lá na Suíça. Então, tipo assim, rico consegue desviar dos impostos. Gente, por favor, não me bate não, tá? Não me bate não. Caso Neymar. Neymar, ele é ótimo no drible. Dribla, né? Drible é o Ronaldinho. Ele dribla lá os caras do próprio time, dribla do outro time, dribla a Receita Federal, dribla todo mundo. Então, tipo assim, rico consegue. Pobre não, pobre que tem que pagar imposto, se ferrar lá para poder sobreviver. Desigualdade também é causada por baixos salários. Isso aí nem precisa de explicação, né? O salário mínimo no Brasil é ridículo, né? Segundo o DIEESE, que é uma das instituições que estuda as questões do consumo, da renda, das diferenças salariais em relação à inflação, fala que o salário mínimo tinha que ser de pelo menos R$4.000 para o cara sobreviver tranquilo. Né? Era a meta que eu tinha. Antigamente eu tinha essa meta. Todo dia eu ia para a faculdade de bicicleta e falava: vou estudar para chegar nos 4.000. Vou estudar para chegar nos 4.000. Aí eu cheguei nos 4.000. Aí eu falei: vou estudar para chegar nos 8.000. Vou estudar para chegar nos 8.000. Até hoje não cheguei nos 8.000, mas vamos ver o que acontece, né? Tá próximo. Tá faltando aí mais ou menos uns R$8.000 para chegar nos 8.000. Mentira, tá faltando um pouco menos. Então a questão do salário mínimo brasileiro, ele tá defasado. Ele é defasado pra caraca. Não, pô, hoje a gente vai aumentar salário mínimo para poder deixar ele abaixo do nível da inflação. Pô, aumento R$10, R$15, R$20, que não é aumento real, né? É aumento só para manter ali na base da inflação. Então, salário muito baixo, poder de compra brasileiro é o menor de todos os tempos. Recentemente saiu a ideia de fazer notas de R$200, né? Todo mundo viu isso, né? Que todo mundo fez abaixo-assinado para que a nota fosse o cachorro vira-lata caramelo, né? Um dos fatores dos R$200 são vários fatores, né? A questão do entesouramento, que é você guardar dinheiro em casa, facilita você ter, né? A alta demanda por dinheiro físico no mercado, graças aí os R$600 aí que o governo aprovou. Só que também isso mostra pra gente que o nosso dinheiro ele tá cada vez mais defasado, né? Ele tá desvalorizado. Quer ver? Faz o exercício rápido. Vamos lá, 2010. Caraca, 2010 foi 10 anos atrás, velho. Em 2010, com R$100, você comprava coisa pra caramba. Só que se você for jogar mais para trás, em 99 com R$100, você estava rico. Até porque o salário mínimo lá para aquele período era próximo dos R$200, alguma coisa assim. R$100 hoje dá para comprar o quê? Dá para comprar nada.
E eu não estou desprezando R$ 100 não, mas você já viu, quando vocês... eu não sei, né, gente, tô falando aqui, mas pô, quando eu casei eu descobri isso. Tu vai no mercado, qualquer coisinha, R$ 100. Compra dois biscoitos e um Guaravita, R$ 100. Então, tipo assim, o que é isso? É inflação. O nosso dinheiro, ele não está acompanhando, né, a subida do preço, a subida do custo de vida. A produção, ela se torna mais cara, a movimentação agrícola se torna mais cara e o dinheiro não está acompanhando. Então, R$ 200. E os salários brasileiros baixos, cada vez mais o brasileiro não tem dinheiro para passar o mês. Esse ano, cara, eu tô falando isso aqui, não é para tirar onda não, é para assim, incentivar vocês a fazer isso. Esse ano é o único ano que eu ainda não passei nenhum mês no vermelho. Claro, ano passado eu casei, né? Então, casar, todos os meses vai ser no vermelho. Não adianta, né? Teve um dia que tinha R$ 20.000 na minha conta, eu falei assim, caraca, mané, consegui juntar 20 mil. No outro dia não tinha mais 20 mil. Acabou. Então, tipo assim, e juntei um tempão, né? Não foi rápido assim também. Então, tipo assim, eu sei que isso não é a realidade da maioria dos brasileiros. Chega no dia 15, acabou o dinheiro. Eu agora no dia 28 tá começando a acabar o dinheiro. Que isso, professor? Mentira, já tá no cheque especial já essa merda. Mas tá tudo bem. Então, salário baixo, poder de compra cada vez mais baixo. O que isso leva? Ao endividamento. Cara, a gente tem muita gente endividada. Cartão de crédito é desgraça. Cartão de crédito é a perdição do ser humano. Que isso? Perdição também é essa moto aí. Esses dias eu liguei lá para minha operadora e falei assim, por favor, diminui o limite do meu cartão de crédito, porque senão eu vou quebrar. Ela falou, não, tranquilo, a gente vai fazer uma reanálise. Eles reanalisaram, o meu crédito subiu. Eu não entendi nada. Mas tá bom, vou quebrar e vou cancelar. É isso que eu vou fazer. Então, tudo isso coopera para que a gente tenha uma situação de desigualdade muito grande. Salário baixo, endividamento das pessoas mais pobres vai gerar desigualdade. E o último tópico ali, dificuldade de acesso a vários serviços. Saúde para as pessoas mais pobres. Não precisa nem comentar, né, gente? Nem precisa comentar. Você tá numa UPA, 3 horas da manhã, com seu avô todo vomitado e chamando assim os caras para poder te atender, e os caras falando que não tem como atender. Porra, aconteceu isso comigo. O enfermeiro chorando lá e falava, eu não tenho como atender o seu avô. Eu não tenho como. Eu falei assim, não, mas porra, dá um jeito, meu avô vai morrer aqui, cara. Eu não tenho como atender seu avô. Não é culpa minha. Olha aqui como é que está a enfermaria. Olha aqui como é que está o setor de medicações. Olha aqui como é que está tudo. Não é culpa. E não era culpa dos médicos, não era culpa dos enfermeiros. Era o sistema que estava ruim. Então, saúde para o mais pobre, complicado. Transporte para o mais pobre. Vou falar 2 palavras e não vou falar mais nada. Ramal Japeri. Já expliquei como o transporte é ruim. Saneamento básico, terrível. O Brasil ainda não é completamente saneado nas suas cidades grandes, né? Nova Iguaçu é uma cidade super desenvolvida, mas ainda tem problema de alagamento. Nova Iguaçu é uma cidade super desenvolvida, mas ainda tem ruas sem asfalto. Nova Iguaçu é uma cidade super desenvolvida, uma das mais desenvolvidas. Para vocês terem uma ideia, Nova Iguaçu tem a 3ª maior classe média do Rio de Janeiro. Incrível isso. Só perde para a capital e para Niterói. E ainda tem gente que tem que botar um saquinho no pé para poder sair de casa. Há pouco tempo eu era essa pessoa aí, ó. Alguém recebeu essa palavra aí hoje, né? Então, é complicado. Tudo isso vai distanciando, vai deixando cada vez mais longe a realidade de vida dos ricos e dos mais pobres. Isso é desigualdade no Brasil. Isso aqui é um resumo do que é desigualdade. Pode passar, por favor. Eu me solidarizei, porque eu passei muito tempo por isso também, né? E ali a gente falou das causas. Aqui a gente tem as consequências. Isso aqui é rápido, tá, gente? Não tem muito o que ficar falando também, não. Consequência da desigualdade, favelização. Quando você não tem acesso à moradia digna, você mora onde dá.
eu vi uma questão, não lembro de qual era a banca, que tinha uma das opções que era assim, quais são as causas da favelização? Uma das respostas era, não vou me lembrar o escrito bonitinho, mas era tipo assim, decisão pessoal das pessoas de morar ali. Porra, meu Deus do céu. Tipo assim, você acha maneiro morar... Porra, eu não duvido que alguém ache maneiro morar na favela. Tipo assim, Vidigal. Eu moraria no Vidigal, tá ligado? Eu moraria no Cantagalo. Claro que eu moraria. Mas, tipo assim, morar lá na Rua do Valão do Jacaré, né? Quem gosta de certas coisas moraria. Eu não moraria. Morar lá na 40 da Vila do João. Meus familiares moram lá. Mas eu não moraria. Então, tipo assim, é complicado. Favelização é a forma espacial da desigualdade. As pessoas não têm acesso à moradia digna, então moram onde dá, constroem onde dá. E aí a favelização acontece. Né? Conceito da geografia urbana, né? O pessoal curte geografia, cai dentro que isso aí sempre é cobrado nos concursos. Né? Pobreza é a maior consequência da desigualdade, na verdade é a principal característica. Miséria, também característica da desigualdade social. Desemprego, aqui a gente tem uma parada que merece ser desenhada. O Brasil tem muitas vagas de emprego? Sim. Essas vagas de emprego são para todos? Não. Por quê? Por causa do problema da educação lá atrás. A gente, por exemplo, teve, pelo menos nos anos passados, que é o último dado que eu me lembro de cabeça, um crescimento de vagas nas áreas técnicas. Porra, show de bola, emprego e vaga técnica. Quem fez curso técnico? Não é todo mundo que teve essa oportunidade. Por quê? Porque para fazer um curso técnico, você tem que passar para a FATEC, tem que passar para a Cefet, para qualquer lugar. E se você não tiver como, você tem que pagar do seu bolso. A minha esposa mesmo não conseguiu pagar, teve que fazer o curso técnico dela. E aí, mano, não é barato. Não é barato. E para ela poder fazer isso, a gente teve que fazer um esforço. Né? Deixar de ir para a praia alguns dias, deixar de comer no McDonald's, deixar de fazer várias coisas. Alguns de vocês podem ter feito esse mesmo esforço, de abrir mão de algumas coisas para buscar um conhecimento agora, para ter uma resposta lá na frente. Vocês fazem o certo, porque cada vez mais a especialização é um dos pré-requisitos para o emprego. Então, corre atrás, né? Vaga até tem, mas é especializada. E ao mesmo lado a gente tem também um outro contraponto, né? Que é o cara que é super especializado e não entra em vaga nenhuma, né? É complicado. Eu terminei a faculdade um tempo atrás e aí eu mandei um currículo para trabalhar numa universidade que eu não vou falar o nome, né? Porque eu não vou fazer comercial de graça. Mas se quiser mandar aí um recebidos aí para mim, aí eu falo o nome da universidade, né? E eu mandei e eles me chamaram para entrevista, eu fui. Eu cheguei lá e falou, pô, e aí, o que você pode falar sobre você? Ah, eu fui pesquisador bolsista de um projeto da prefeitura. Ah, eu já escrevi 5 livros. Ah, eu sou bolsista CNPq até hoje. Ou seja, trabalho com pesquisa dentro da ciência da minha área, que é geografia. Eu sou tudo isso. O entrevistador falou assim, meu amigo, você sabe quanto é que vai ganhar nessa vaga que você vai trabalhar? Eu sei, um salário mínimo, mas eu estou precisando. Aí ele pegou assim na mesa e colocou o currículo dos outros caras. Primeira experiência, ensino fundamental incompleto, não sei o que lá, só caras de situação muito ruim. Ele falou assim, cara, eu não posso te dar essa vaga porque eu estou sendo injusto com você. Eu falei, mas eu preciso trabalhar, moço. O cara não me deu a vaga. Por quê? Porque eu era super especializado para aquela vaga. Então é complicado. Aí fica naquela pergunta, o que é melhor? Se especializar ou não? Claro que é se especializar. Não tem outra opção, né? Outros problemas, desnutrição. Fome ainda é problema no Brasil, beleza? Não se esqueçam que a fome ainda é uma realidade no Brasil. Marginalização, pessoas que estão deixadas de lado dentro da sociedade, são tratadas como escória. A própria violência que é feita contra algumas pessoas, que por muitas vezes são inocentes, é reflexo dessa desigualdade, é reflexo dessa marginalização, né? Então, tentem entender da forma que vocês quiserem isso aí. Mas várias ações de violência por parte do próprio Estado, do próprio governo, são causas da desigualdade, são
são consequências da desigualdade, na verdade. Beleza? Então essas são as principais consequências. Pode passar, por favor? A gente já está chegando na parte que eu gosto, que são algumas questõezinhas só para a gente trabalhar a cabeça. Pode passar. Ai, ai. E aí a gente tem algumas iniciativas mais atuais para poder tentar diminuir essa disparidade, essa desigualdade entre as pessoas. Né? Eu separei 3, mas tem várias outras. Eu trouxe as mais famosas. Né? A primeira vai ser o CAD único, né? Que por acaso é o setor que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho na prefeitura de Nova Iguaçu. Que bom, professor. Né? Sempre respondendo aquela pergunta, você só dá aula ou você também trabalha? Eu trabalho também, não só dou aula não. Dar aula não é nem trabalho, eu só dou aula de sacanagem, que eu me divirto, né? Então, CAD único, vai ser o cadastro único, que é uma reunião de informações de pessoas que pode ajudar ao governo a direcionar algumas políticas sociais para aquelas pessoas. Como, por exemplo, na assistência social, que é onde eu trabalho, a gente tem diversas coisas que a gente as informações que estão no cadastro único da pessoa para poder definir o que a gente pode fazer por ela. Nova Iguaçu, por exemplo, agora está com um sistema de distribuição de cesta básica. A gente também tem outras questões de orientação psicossocial, né, que às vezes o cara tem alguma parada e precisa de ser encaminhado, a gente usa essas informações. A própria aprovação ou reprovação do Bolsa Família está baseado nisso aqui. Para vocês que são um pouco mais jovens, tem uma outra modalidade que é o ID Jovem, né? Não sei se alguém já pegou, corram atrás disso, mano. Teve uma amiga minha que comprou uma passagem de ônibus, acho que foi para Recife, foi R$20. E eu sei que não é R$20 uma passagem para Recife, nem no Buzzer, né? Então, são formas. Isso aqui foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, tá? Às vezes a gente bota tudo na conta do Lula, né? Não é que eu não gosto do Lula, não. Acho até um cara simpático. Mas esse programa, no caso, ele vem lá da gestão Fernando Henrique Cardoso ainda. Brasil Sem Miséria vai ser um plano de incentivo ao emprego, vamos dizer assim, de forma geral. E ele vai trabalhar em 2 principais linhas. A linha rural e a linha urbana. Na linha rural, o Brasil Sem Miséria vai incentivar a produção, ou seja, vai bancar sementes para os agricultores, financiamento de produtos técnicos, vai bancar tudo isso, né, para ajudar com que a produção para esses caras avance um pouco. Na cidade, ele já vai estar mais voltado para incentivo à qualificação profissional, de novo, educação aí, né? Dentre as iniciativas do Brasil Sem Miséria está o ProUni, né? O Brasil Sem Miséria é o programão. Dentro dele tu tem vários outros, Brasil Sorridente, ProUni, Fase 2 do Luz para Todos, vários programas sociais, né? E aí, na cidade, ele vai incentivar qualificação profissional, ou seja, curso técnico, faculdade, blá blá blá. E empreendedorismo, né? Linhas de crédito para pequenos comerciantes, treinamentos através de instituições como o Senac, né? Então vai ser um programa que vai ter 2 linhas que vai incentivar principalmente a situação dos empregos. E o Bolsa Família, né, rapaziada? O Bolsa Família é o mais clássico. Eu não trouxe nem muitas informações, porque a gente já sabe da maior parte das coisas dele. Que vai ser um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, né? Ou seja, pega o dinheiro do governo e distribui para outras pessoas, né? O governo pega dinheiro das pessoas através dos impostos e distribui para as pessoas que têm menos, né? Esse é um dos grandes problemas lá daquela questão lá atrás da política fiscal brasileira, né? Porque o governo está tirando dinheiro de pessoas pobres para dar para outras pessoas pobres, né? É sério. É por isso que tem muita gente que está discutindo taxação de grandes fortunas, essas paradas aí, para poder tirar dinheiro de quem tem dinheiro para ser tirado, né? Então, Bolsa Família vai ser aquele programa que garante uma renda mínima para algumas pessoas, para que possam ter lá o seu sustento. Aqui no Rio de Janeiro a gente leva na sacanagem, né? Não que eu esteja falando que o Bolsa Família é ruim, o Bolsa Família é necessário. Até o Bolsonaro concorda comigo. E eu vou provar no próximo e último slide. Bolsonaro também concorda comigo que o Bolsa Família é maneiro,
Não sou eu que estou falando, é o Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem ideia do que é o Bolsa Família, né? Bolsa Família a pessoa recebe, mas trabalha com alguma outra coisa, aparece como complementação de renda, né? Porque salários baixos, da própria desigualdade brasileira, a pessoa faz um bico, faz uma faxina, uma unha, lava uma roupa e ganha Bolsa Família e complementa a renda e sobrevive. Mas, pô, eu fui numa cidade, mano, o nome dessa cidade é Itacajá. Ela fica no interior do Tocantins. Cara, pensa numa cidade que complicada. A cidade tinha duas ruas, uma rua que era assim e a outra que cruzava essa rua. Acabou. A renda da cidade tinha muito de Bolsa Família. E é interessante porque o que aconteceu com o Bolsa Família lá? Bolsa Família chegou, incentivou pessoas a abrirem seus próprios negócios. E aí fez o dinheiro circular, fez o dinheiro ter retorno. Dizem que para cada R$ 1 investido no Bolsa Família, volta R$ 1,60. Ou seja, não é um grande retorno, mas é um retorno positivo. O Bolsa Família não dá prejuízo para o Brasil, né? Tanto que pode passar. Tanto que essa ideia de transferência de renda, ela já está sendo defendida até mesmo pelo governo atual, através do mais novo programa que está para ser lançado, que é o Renda Brasil, né? Que é um Bolsa Família fortão, né? Um Bolsa Família melhorado, né? Vai atender 21 milhões de pessoas, ou seja, vai ampliar o número de pessoas, vai ser além do Bolsa Família, e vai pagar 300 conto. Bolsa Família não paga 300 conto, né? Isso aqui é uma estratégia do governo atual, né? Uma ideia que o Bolsonaro teve de poder gerar uma renda mínima partindo da experiência do auxílio emergencial, né? E aí tem várias polêmicas envolvidas nisso, várias. Hoje de manhã eu estava aqui trocando ideia aqui com um parceiro aqui, falando sobre exatamente isso, que por muito tempo o Bolsa Família foi criticado por pessoas que estão no governo hoje e que apoiam uma medida parecida com o Bolsa Família, né? Que é um Bolsa Família, na verdade, melhorado. Eu sou a favor que tenha, né? Não vou ser contra, mas isso acaba sendo curioso de perceber. Então, programas de transferência de renda vão avançar sobre o Brasil, não tenha dúvida. Tanto que durante essa pandemia, a gente teve uma redução da pobreza no Brasil, como a gente viu as imagens lá atrás. Por quê? Por causa dos R$ 600. Teve gente no Brasil que, quando ganhou esses R$ 600 do governo, foi o maior dinheiro que já ganhou na vida. Absurdo isso. Isso só mostra o quê? Que o nosso país é muito desigual. É muito pobre. Tá ligado? R$ 600, gente, me perdoa o que eu vou falar. R$ 600 não é riqueza. R$ 600 é o básico do básico do básico. É menos do que um salário mínimo. E teve gente no Brasil que ganhando R$ 600 já melhorou muito a vida. Tanto que se você for ver as taxas de aprovação do governo Bolsonaro no Nordeste, elas subiram. Se tem alguma resposta para isso aí, né? Dá pra gente imaginar qual é a resposta por trás disso aí. Vamos fazer uns exercíciozinhos, só pra gente checar aqui o que a gente tá falando, se fez algum sentido as coisas que a gente estava comentando, misturando aqui um pouco de questões minhas, com questões de algumas outras bancas que fazem concursos públicos, né, com coisas que podem ser apresentadas numa ESA da vida, numa SpaceX da vida, né? É sempre bom a gente trazer níveis diferentes para a gente ficar ligado. Show? Vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano é um dos responsáveis por trazer as informações respectivas à desigualdade dos países. Dentre os índices avaliados estão: letra A, acesso ao emprego; letra B, acesso à saúde; letra C, acesso ao saneamento básico; ou letra D, acesso à segurança. Como é que está funcionando o esquema? Opção, fala, levanta a mão. Show? Não sei se deu para entender, acho que deu para entender. Vamos lá. Letra A, alguém? Letra B. Show. Letra C. Eu vou levantar a mão só para ser contraditório, mas eu não estou certo não. Letra D. Pode passar para a gente ver a resposta, por favor? Pô, agora que eu percebi aqui, está mostrando a resposta.
Mas não tem problema não, tá maneiro, tá maneiro. O que a gente aproveita disso aqui não é a pergunta em si, é as ideias que a pergunta traz pra gente, né? IDH mede renda, educação e saúde, ok? Não mede nenhum desses outros fatores. Acesso a emprego não é medido, acesso a saneamento não é medido, acesso à segurança não é medido. Na verdade, esses três fatores que a gente está falando, eles aparecem como consequências de uma subida no índice de desenvolvimento humano. Porque se você tem uma melhoria na renda, uma melhoria na educação, uma melhoria na saúde, pô, melhoria na saúde significa que o saneamento básico está funcionando. A gente no Brasil, e aí eu sou da geografia, não sei se eu já falei isso, dentro da geografia a gente tem uma área de estudo chamada Geografia da Saúde. O que é a Geografia da Saúde? Tem um amigo meu que é mestre nisso, inclusive, se eu não estou enganado, ele é até da Fiocruz. É você pegar as características do lugar, do espaço, estudar aquilo e ver como aquelas características influenciam na vida das pessoas na questão da saúde. Né? Esse meu amigo ele trabalha, por exemplo, em estudos de geografia no combate à dengue. Faz todo sentido. Se você for lembrar lá do Brasil, lá do início do século XX, aqui do Rio de Janeiro pelo menos, que a gente teve gravíssimas surtos de doença como varíola, febre amarela, né? A gente teve essas doenças aqui no Rio de Janeiro que causaram movimentos como a própria revolta da vacina, alguns movimentos como algumas contestações ao governo, de dizer que na verdade era para matar os pobres, né? Com a melhoria desses fatores, o saneamento básico ele vem junto. Ele vem junto. Não tem como a gente pensar que melhorou a renda das pessoas e as cidades continuam da mesma forma. Não, melhora junto. Melhoria do IDH, melhora a segurança. Como melhora a segurança? Se as pessoas estão tendo acesso à renda, elas... claro que isso aqui não é regra geral, tá, né? Tá, gente? Tem gente que é maluco mesmo, é bandido de coração e é isso. O cara gosta de ser ladrão, né? Acesso a melhores condições de emprego vai influenciar numa situação de segurança, né? Pelo menos em tese vai. Pelo menos em tese vai. Porque, pô, todo mundo ganhando salário direitinho, trabalhando na moral, conseguindo pagar as contas, viajar no final do ano, não tem motivo para você ir para a vida do crime. Não tem. Só vai porque gosta de fazer maluquice, né? Então, essas condições elas são consequências de uma subida do IDH e não índices que o IDH mede, beleza? Pode passar para a próxima pergunta, por favor. O que é isso aqui, cara? Tá chegando uma mensagem muito louca aqui que eu não estou entendendo nada. Tá, show, deixa para lá. É bagulho de dinheiro. Vamos lá. Dentre as causas que podem ser apontadas como responsáveis pela desigualdade regional no que se refere às regiões Norte e Nordeste, essa questão foi muito mal escrita, Deus que me perdoe. Né? Se é desigualdade regional, claro que se refere à região Norte e Nordeste. Ou pelo menos, claro que se refere a uma região, né? Mas tá bom, vamos lá. Né? No que se refere às regiões Norte e Nordeste, podemos destacar, letra A desigualdade na modernização econômica das regiões. Letra B, desigualdade na estrutura política. Letra C, a baixa possibilidade de exploração de recursos. Ou letra D, a predominância do clima seco na região. Presta bastante atenção na questão, tá? Porque aí essa daqui enfim, não fala nada não. Respira. Vamos lá, letra A. Alguém? Letra B. C, D. Pode mostrar pra gente, porque tá ali marcado ali. É letra A mesmo. Sabe por quê? Vamos lá. Assim fica muito fácil. A única que rivaliza aqui é letra D. É o delta, né? Não sei se é assim que vocês estão acostumados, mas enfim. A única que rivaliza com alfa é delta. Por quê? Por causa que o clima seco na região é um dos fatores apontados para a desigualdade regional. Só que vamos voltar na questão. Desigualdade regional no que se refere a regiões Norte e Nordeste. Região Norte do Brasil é semiárido? Não.
Não. A gente tem na região Nordeste, na verdade, um clima úmido pra cacete, quente pra caraca, uma influência muito grande da massa de ar equatorial continental, né? O pessoal da geografia sabe do que eu estou falando, né? Aquela massa de ar que surge ali sobre a floresta amazônica, que era para ser seca, mas é úmida por quê? Por causa da umidade da floresta, né? Então, não é letra B por causa disso, tá? Desigualdade da modernização econômica vai ser o grande fator que vai explicar a diferença entre essas duas regiões em relação às outras do país, né? Você vai ter a indústria se desenvolvendo menos, as atividades se modernizando menos, né? Todas essas questões vão estar voltadas a uma diminuição dessas possibilidades que a gente vai ter na região, beleza? Próximo aí pra gente. Estamos quase chegando lá. Quase chegando. Só respirar aqui um pouquinho. Eu esqueci de trazer minha garrafinha. Minha garrafinha da Hello Kitty, tão bonita. Vamos lá. Além dos fatores históricos, dentre outras causas mais recentes para a persistente desigualdade social brasileira, podemos apontar, letra A, o crescimento da violência urbana, letra B, o avanço da favelização, letra C, o baixo acesso à educação, ou letra D, a marginalização social. Vamos lá. Essa daqui é uma questão, só que falando sobre formato de questão, essa daqui, ela está dentro de formatos parecidos, por exemplo, com o que a banca da Sesgran Rio usa, né? Eu não sei se vocês estão acostumados assim a olhar bancas, né? A forma de concurso da banca. Isso é uma questão que a Sesgran Rio faria. É uma questão de causa e consequência. Tem uma opção que é causa e temos outras opções que são consequências. Vamos lá? Letra A. Alguém? Bravo. Alguém? Charlie. Alguém? Delta. Show. Isso mesmo. Olha só. Apareceu ali. O acesso à educação dificultado leva às outras questões. Porque se a gente tem uma educação que não consegue gerar mobilidade social a ponto do cara não precisar roubar, né? Claro, o roubo nunca vai ser escolha, tá, gente? Nunca vai, né? Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Você ter uma condição social que faça o cabra não ter uma outra possibilidade, não ter um outro linha de pensamento, vem da educação. Então, violência urbana é uma consequência da falta do acesso à educação. Favelização é uma consequência da desigualdade social. Por quê? A questão da favelização é causada quando as pessoas não têm acesso à moradia. Não tem acesso à moradia adequada, não tem acesso ao direito à moradia adequada. Então, se a pessoa não tem como escolher onde ela mora, ela vai morar no lugar que dá. Onde que dá? Nos morros, na beira do valão, né? Em Nova Iguaçu. Brincadeira. Nova Iguaçu não, né? Lá onde eu moro, lá naquele bairro maravilhoso. Aliás, um beijo pro pessoal do meu bairro aí que tá assistindo. Mentira. O pessoal lá do meu bairro só gosta de roubar. Não gosta de estudar, não. Pô, professor, aí, os caras são vítimas da desigualdade do Brasil e você ainda tá falando besteira dos caras. Não, mas eu não gosto mesmo, não. Lá eles gostam de roubar. Não é questão de falta de educação, não. Então, avanço da favelização é uma consequência da desigualdade social, tá? E a marginalização social, a ideia de você entender que outras pessoas devam ser tratadas de maneira diferente por causa da origem social dela, também é consequência da desigualdade social. Normalmente, a marginalização está diretamente relacionada a dois tipos de pessoas. As que vêm da favela e as que vêm da periferia, né? Então, não tem como a gente falar que avanço da favelização é consequência e marginalização não é. As duas são consequências de um mesmo processo que poderia, eu digo mais uma vez sem medo de errar, poderia ser melhorado com melhorias na educação no Brasil. Show? Vamos à última questão? Só para o pai beber uma água depois, porque hoje ainda tem que dar mais aula. Isso é porque é quarentena, graças a Deus, Jesus abriu as portas. É bom porque no final de semana eu vou andar de lancha. Sabe o que é isso? É negócio sinistro. Obrigado aí pro pessoal que fortaleceu.
Vamos lá. O programa Brasil Sem Miséria, lançado pelo governo em 2011, cadê o EM, professor? Tem algumas peculiaridades sobre as suas frentes de ação no campo e na cidade. Destaque as duas principais diretrizes, ou seja, direcionamentos de ação do programa. Letra A, incentivo à produção na cidade e à qualificação técnica no campo. Letra B, universalização do acesso à educação tanto no campo quanto na cidade. Letra C, incentivo à qualificação técnica nas cidades e à produção no campo. Ou letra A de novo. Letra D, a universalização do acesso à moradia tanto no campo quanto na cidade. Tá? Essa daí é mais uma troca de palavras do que uma questão que você precise pensar nas coisas em si. Vamos lá. Alfa, Bravo, Charlie, Alfa de novo. Mostra pra gente a resposta, por favor. Charlie, né? Graças a Deus. É aquelas linhas gerais do programa. De um lado, ele vai incentivar nas cidades que você estude e melhore a sua qualificação para encontrar vagas de emprego. Isso é 2011, né, rapaz? É 2011, porra. Época da vaca gorda, que o sonho de todo mundo era fazer engenharia, petróleo e gás. Né? Eu sei, eu também fiz essas paradas aí. Eu fui fazer geografia porque eu era maluco mesmo. Né? Eu gostava de sofrer. Mentira. A gente entra na geografia e fala assim, pô, a gente vai fazer um concurso a nível superior e não vai aproveitar a graduação. Eu fiz concurso a nível superior e dou aula de geografia, então aproveitei nas duas formas, né, cara? Muito bom. Esse programa ele vai incentivar que se estude nas cidades, que se melhore nas suas capacidades técnicas e que lá no campo se tenha incentivos para o pequeno produtor. Comprar um trator, comprar uma semente, melhorar as suas técnicas. Né? Essa vai ser a grande ideia desse programa de uma maneira geral. Universalização da educação não tem nada a ver com isso, mas é uma meta para a diminuição da desigualdade. Universalização do acesso à moradia não tem nada a ver com isso, mas também é uma meta para diminuir a desigualdade no mundo de maneira geral, não só no Brasil. Né? E o Alfa fala para a gente da mesma questão, só que invertidas. Né? É a mesma questão, só que trocou a ordem de produção para a cidade e qualificação técnica para o campo. Rapaziada, cansado. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Continue estudando, continue se dedicando. Eu sei que cansa, eu sei que vai ter gente que não vai entender o que você está passando agora. Isso aí eu sei também. Mas daqui a pouco, tudo vai valer a pena. Beleza? Ninguém entende quando o casulo aparece, mas quando a borboleta voa, todo mundo quer bater palma. É isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Você que assistiu em casa, você que vai assistir depois. Continue se dedicando que lá na frente vai tudo valer a pena. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É isso aí.